Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente conta com uma presença muito ilustre. Mas antes de apresentar o convidado, eu queria relembrar você que tem assistido os nossos shorts no YouTube, né? Acabam curtindo, comentando, mas não tem se inscrito no canal. Muito importante que você se inscreva, tá bom? Hoje o nosso convidado é o Dr. César Pires, fundador do PMS Advogados, um escritório full service com forte atuação no segmento empresarial, atendendo grandes grupos e importantes empreendimentos no setor corporativo. Além de advogado, o Dr. César também se destaca como gestor, colocando sua visão estratégica a serviço do crescimento e da consolidação do Pires e Menezes Soares Advogado. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que, eventualmente, durante a semana é difícil, né, em virtude da correria do escritório, mas muito obrigado pela presença. E eu que agradeço você por estar aqui nesse momento. Você como um jovem advogado, jovem empreendedor, então vai ser um momento fabuloso para mim aqui nesse bate-papo, nessa troca de ideias. Perfeito. Para mim vai ser uma mentoria, né, conforme eu tinha falado. Tirar muita dúvida aqui com você. Doutor César, você advém, né, de uma família, na verdade, é filho de uma importante liderança política, né, e eventualmente optou pelo direito, né, por ser advogado. Na verdade, qual foi o motivo, né, pelo qual que você optou por seguir a carreira da advocacia, né, ser realmente ir para o jurídico e não, né, enveredar pela política? Qual foi o motivo? Como isso aconteceu? Queria ouvir um pouco sobre isso. Bom, primeiro com relação à política, né? Uhum. E que pese o meu pai ser um político e de muitos anos, né, e ter uma, uma, uma trajetória muito forte, né? Ele nunca incentivou em casa esse nicho para gente. Então, tanto eu como minha irmã, nunca foi conversado, dialogado, ou você quer sugerido a ideia de que nós continuássemos dentro da política, né? Realmente, o meu pai, em que pese ele ser um político, né? Isso Uhum. é muito dele, né? Sim, E ele também ele tem os seus próprios receios com relação à política, né? Se você imagine a seguinte situação, você jovem entrar na política, né? E conseguir aquele mandato, mas muitas vezes você fica refém daquilo pro resto da vida, né? Você acaba não se desenvolvendo profissionalmente. Se você perder um mandato, muitas vezes você já fica acostumado com um tipo de exposição social que muitas das vezes pode fazer com que a pessoa perca um pouco dessa simplicidade que a sim. vida, que é inerente à vida, né? E você não consegue evoluir como pessoa e como ser humano. Então, Uhum. meu pai, ele sempre foi muito preocupado com isso, com relação à família, né? Ele sempre quis que nós seguíssemos em caminhos diferentes da política. Então, com relação à política, sempre foi algo bem. Sempre foi essa linha passada, Sim. né? E com relação à advocacia, eu acredito que muitos dos jovens que estejam nos escutando vão se identificar, né? Eu, como a maioria das pessoas, quando eu tinha meus 16, 17 anos, ia fazer faculdade, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer, né? E a gente sabe que o direito e a medicina, principalmente na minha época, que eu vou fazer 40 anos esse ano, Uhum. eles eram das principais profissões, aquela que mais chamava atenção, né? Sim. Seja pelo prestígio que a profissão envolvia ou pela possibilidade de uma boa remuneração. E aí um belo dia eu liguei para meu pai, eu lembro que eu estava na biblioteca da UFMA, né? Cursou na UFM, então, o Não direito. consegui, estava prestando vestibular ainda, Sim. eu fiz no Unicelma. E aí eu ligo pro meu pai, pai, eu não sei o que fazer, tal, tô aqui uma ficha de inscrição na minha frente, no primeiro passo que você quiser, ou direito ou medicina, o que você quiser, entendeu? Aí eu optei por direito, né, segui a minha profissão, seguindo toda a minha jornada, conhecendo pessoas, mas eu te confesso, né, e aí eu não gosto de ser muito clichê com relação a isso, até porque eu entrevisto muitas pessoas para. E Uhum. aí eu sempre pergunto, né, por que você escolheu direito para sua profissão? Inclusive, eu estou fazendo um seletivo agora e a primeira pergunta que eu faço que é justamente para poder, para pessoas soltando, porque todo mundo fica muito nervoso numa Sim, sim. entrevista, né? E grande maioria fala que desde pequeno tem aquela paixão, né? É isso que vai me Aquela história levou. clássica. Exatamente, né? Eu nunca fui apaixonado pelo direito, né? Eu sei que muita gente fala que você tem que fazer o que você é apaixonado, né? Para você ser feliz na sua vida, né? Eu acho que você tem que fazer aquilo que você é bom, né? Eu sou apaixonado pelo basquete, mas eu não sou bom, entendeu? Eu não posso viver do basquete, mas
eu sei que eu sou muito bom como advogado, como gestor de um escritório. Então, em que pese eu não ser um apaixonado pelo direito, um apaixonado pela advocacia, mas eu sou apaixonado pelo meu escritório, sou apaixonado pelo meu negócio, né? Então, acho que isso aí que me levou a fazer o direito. O acaso, né? Mas eu acabei me encontrando profissionalmente dentro do direito. Perfeito, bem interessante, na verdade. Eu imaginava outras histórias, né, a respeito disso, mas essa paixão, ela aconteceu com o tempo ou ela foi surgindo, né? Foi no início da faculdade, você foi se desenvolvendo através de um estágio, viu que talvez a advocacia fosse realmente o seu futuro, né, como empreendedor, né? Não deixa de ser um empreendedor no final das contas. Como é que foi surgindo isso? Então, tudo isso é fruto de uma jornada, né? O César, que se formou lá com 23 anos, não é o César de hoje, né? Uhum. Eu nunca imaginei estar como eu estou hoje, não no sentido de crescimento, mas fazer o que eu faço, exatamente o que eu faço, né? Quando eu cometi alguns erros na minha trajetória, e o maior erro que eu cometi foi ter estagiado pouco. Sim. Entendeu? Eu sempre falo para os meus estagiários, para os meus profissionais, para os meus advogados, né? Que o meu maior erro foi ter estagiado pouco, né? Eu deveria ter estagiado mais. Eu tive que aprender muito da advocacia já advogando e assinando pelo meu nome, né? Perfeito. Então, é algo que me ensinou muito e eu tento passar isso para os meninos que passam lá com a gente. E durante a minha advocacia, né, eu não. Doutor César, antes de você partir para a advocacia, sobre essa questão de ter estagiado pouco, né? Uhum, Você fala em volume de número de estágios ou de tempo em um determinado estágio, por exemplo. Eu entendo, né, uhum. perfeitamente que se você quer advogar, interessante que você vá para o escritório de advocacia e aprender a prática, né? Se você quer ser um servidor público, quer enveredar para concurso público, vai para o órgão público. Mas foi porque você fez poucos estágios, né? Ou porque não fez uma quantidade de estágios em diferentes locais? Foi por pouco tempo. Pouco tempo, né? Eu fui acordar para a questão do estágio já pelo oitavo período, né? E Sim, eu me arrependo muito disso. Eu acho que se você fizer passar sua vida toda como estagiário em um lugar, desde que esse lugar te proporcione um conjunto de atividades diferentes, né? Realmente que ele seja um simulacro da advocacia, te permita fazer sim, peças, te permite despachar alguma coisa, te permite fazer uma audiência, né? Eu acho que ele vai te fortalecer. Você não precisa fazer múltiplos estágios, né? O que eu recomendo muito para os meus estagiários, né, é que muitas das vezes a gente acaba pensando no momento. E eu sei que o estágio no serviço público ele é muito atrativo porque ele paga muito bem. sim. O serviço público ele te cobra menos com relação ao trabalho, então a gente sabe que tem muitos estágios no serviço público que quase não faz nada. Uhum. E você recebe valores muito bons, bolsas, auxílios, transporte, aquilo, que você não vai encontrar num escritório de advocacia. Mas quando a gente pensa no estágio, eu não estou lá exatamente para ganhar dinheiro, eu estou Isso. lá para ganhar conhecimento e aprendizado. Então, eu recomendo muito estagiar no escritório de advocacia, mesmo que você não queira a advocacia, mas porque a verdadeira faculdade do direito mesmo, ela está na prática, né? Perfeito. Então, um escritório que ele te proporcione um volume, tráfego, que seja árduo mesmo, ele vai te tornar um profissional muito mais forte. Com certeza, eu partilho dessa opinião porque eu vivi isso há pouco tempo, né? A advocacia realmente, na prática, ela inicia vivenciando no estágio. Depois, eventualmente, a prática de fato fica mais fácil, Sim, né, do que outrora. Hoje tem o PJE que facilita ainda, né, a vida do estudante para, de fato, ter mais proximidade com o processo, né? Mas você só tem isso ainda no estágio em escritório de advocacia, né? No órgão verdade. público é mais difícil. Certo? Então, você entendeu ali, né? A paixão ela foi acontecendo, né? Pelo Uhum. direito e resolveu advogar. Foi uma decisão fácil, né? Advogar, empreender no direito, ou também pensou em um serviço público, algo nesse sentido? Ou não? Foi direto para a advocacia? Eu sempre quis advogar, né? Eu cheguei a fazer concurso público, algumas poucas vezes, mas muito pelaquela cobrança familiar. Uhum. É natural numa família, né, que os pais queiram que você tenha estabilidade, Perfeito. né? Então, meu filho, faz um concurso, faz uma coisa e tal, porque a gente sabe que a advocacia é muito difícil. A advocacia, como qualquer outra profissão, você é um autônomo, você vai entrar no mercado de trabalho, vai alcançar o seu espaço e aí a partir disso você vai ganhar os seus frutos. E aí existe essa mentalidade
mais antiga, né, que é muito popular no Brasil, de que o concurso público te dá essa estabilidade e segurança, né? E Sim. como é pais, eles querem isso para os filhos. Então, Uhum. no início eu cheguei a fazer um concurso ou outro, mas meu foco sempre foi advocacia. Então, logo depois que eu me formei, né, eu abri um escritório muito simples, era uma sala com três cadeiras, três mesas, né? Eu e mais dois amigos que Da fazíamos faculdade, faculdade. Ah, entendeu? entendi. O primeiro não durou 6 meses, assim, cara, isso não é para mim, eu vou estudar para concurso público, né? Não tá E entrando não tá caixa. entrando caixa, enfim, e aí eu e o outro nós continuamos nessa vida na advocacia. E era muito engraçado, porque como eu não tinha experiência, e motivo que eu me arrependo muito, né, como eu te Uhum. disse, a gente, minha primeira audiência que eu fiz, né, foi eu e ele junto, eu muito nervoso, né, então quase que segurando a minha mão aqui para a gente fazer essa audiência. Enquanto eu vejo, por exemplo, no meu escritório, estagiários que fazem audiência sozinho há mais de 2 anos. Então, eu tenho Sim. certeza que quando eles entrarem no mercado de trabalho, aquilo ali vai ficar, assim, molezinho para Nem eles, imagino o entendeu? sufoco que seria se não tivesse aprendido ali, né? Exatamente. Ainda mais porque quando você lá, você mesmo, existe uma expectativa que você esteja pronto. Depois que Uhum. você pega a sua carteirinha, você já é advogado, entendeu? Então, a expectativa é que você esteja 100% pronto. Sim. Então, existe uma cobrança, né, muito, muito forte, principalmente interna. E esse escritório, nós percebemos que também não estava dando certo. A gente tinha momentos que a gente pegava a pastinha e ia lá para o justiça do trabalho e ficava parado, esperando alguém me abordar assim para tirar alguma dúvida e ver se eu pegava um Sim. cliente, né? E isso era 2008. E aí a gente, pô, cara, a gente precisa de cliente. Não, tá rolando muito previdenciário. Aí a gente ia para uma agência do INSS e ficava parado lá sentado, esperando, Esperando. esperando que alguém. Ei, eu queria ter uma dúvida contigo e tal, e na perspectiva de que daí fosse sair um cliente, né? Advocacia Já raiz. é total, total. E com o tempo a gente foi percebendo que isso não dava certo. Sim. Aí nós não tínhamos muito conhecimento com relação ao previdenciário, conhecemos uma outra pessoa que já trabalhava em outro escritório, mas tinha esse conhecimento. Aí, cara, vamos fazer uma parceria então, né? Você tem o conhecimento, nós estamos com o tempo sobrando aqui, Uhum. vamos pegar esses clientes. E aí, o que que a gente vai fazer? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o carro, vamos sair aqui de São Luís, vamos até Arari. E nesse caminho aqui nós vamos ficar batendo em toda a porta de sindicato, colônia de pescadores, né, que tiver. Então, pegava o Uhum. Bacabeiro, batia na porta, seguia para Santa Rita, aí seguia para Miranda, Sobrou só um sócio aí. sobrou só um sócio. Tá E é bom. esse parceiro novo aí que a gente estava tendo. Perfeito. E aí, por coincidência, um outro precisava de um auxílio, a gente marcava dia de sábado para ir atender lá os colonos, né, Uhum. o pessoal do sindicato, e aí foram surgindo esses processos, né? E aí a gente foi trabalhando com esse direito previdenciário, que eu nunca imaginei que ia trabalhar na minha vida com direito previdenciário. Inclusive, eu ia até muito mal na faculdade nessa parte do direito previdenciário. Sim. É por isso que eu falo que, assim, 6 meses a nossa vida muda por completo. Às vezes a gente cria expectativa de estar trabalhando no nicho, mas a vida e a oportunidade leva a gente para Com outro. certeza. E então fomos trabalhando com direito previdenciário, viajei muito Maranhão. pelo Maranhão todo, fiz muita audiência, muito mutirão na Justiça Federal, né? Nosso escritório era lá no centro, então Uhum. era uma coisa bem bacana, mas com o tempo eu fui vendo que eu não queria aquela advocacia para mim, né? De Se eu, volume. eu não estou me identificando com aquela advocacia, né? Eu lembro que eu pegava estrada, eu ia daqui até Água Doce do Maranhão, que são 7 horas de estrada, chegava, passava 2 horas atendendo, voltava mais 7 horas de estrada. Aí, Cansativo. nossa, foi a primeira vez que eu tive que encostar o carro assim para que eu preciso dormir. E Sim. encostava, parei no acostamento, vou dar uma descansada aqui, senão eu vou dormir dirigindo, né? Então, era uma advocacia assim que eu não gostava muito por conta disso, né? Porque eu acho que era, Uhum. era muito, e ao mesmo tempo era muito repetitivo. Não sentia que eu estava advogando, entendeu? Assim, e que Sim. pese ele ter um impacto social muito bom, ajudei muita gente com Com isso, certeza. né? E aí, com o tempo, eu acabei me desligando desse escritório, né? E fui advogar sozinho. Saí do escritório, né? Só que nesse segundo momento eu já não tinha um escritório físico, eu advogava mesmo do meu Mas quarto. tinha caixa já Tinha gerado. com caixa, eu Uhum. ganhei dinheiro nessa época, né? Sim. Se Com o preparou tempo. melhor do que. Sim, com certeza, com certeza. Não, sou muito grato ao direito previdenciário por conta disso, né? E Uhum. eu recomendo muito para quem está começando a Começando. advocacia, né? E também para quem quer continuar como ele sempre, porque é uma advocacia muito rentável. Sim. Muito rentável. Só que ela é muito predatória, né? Ela é Uhum. muito predatória e muitas vezes eu não estava disposto a fazer o que outros que cresceram muito mais queriam.
vai muito no intermediário, né? Advocacia previdenciária. Você atingir o cliente de cara, talvez você gere mais volume se for no intermediário. Exatamente, exatamente. E eu não era muito confortável com isso. Sim. E então, acabei me desconectando do escritório, né? E fui advogar sozinho. Eu não tinha mais um local próprio, e aí, como a maioria das pessoas, eu advogava no meu quarto, na casa dos meus pais. Comprei uma Uhum. impressora, meu computador, né? E como eu acabei acostumada a advogar no volume, eu falei, pô, vou atrás de um outro segmento que esteja no volume, né? Uhum. Então eu acabei encontrando na época as tarifas bancárias, né? Que era TAC, Uhum. TEC. Então todo mundo que tinha um financiamento era cobrado por uma tarifa bancária, né? Sim. E eu acabei. E a melhor forma de você hoje, no início, né, de você se tornar conhecido por alguma coisa é você se apresentando. Não tinha internet naquela época nesse sentido, né, de Uhum. Instagram, isso era que 2010, Sim. né? Eu acho que meu grupo mais antigo de WhatsApp acho que é 2011, eu não sei. Então não era algo muito difundido ainda. Uhum. Era muito mais no corpo a corpo. Era por meio de pequenas palestras, né? Batendo na Hoje porta de funciona ainda alguém. demais esse formato. Sim, sim, bastante. Então eu chegava, eu me reunia com, por exemplo, pessoas que tinham potencialidade de ter muitos financiamentos, taxistas. Então eu me reunia lá numa Uhum. associação de taxistas, falava, ó, existe ação, tarará, 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 tarará. E aí alguns demonstravam interesse, né? E a gente conseguia entrar com a ação. E isso acaba virando boca a boca, né? Perfeito. E por coincidência acabou me levando ao interior, né? E Uhum. no interior virou um boca a boca muito forte, né? E aí então eu chegava a entrar com 30 ações por mês só sobre isso, onde era uma ação que eu conseguia, mesmo com um caso de moto, conseguia recuperar um valor de R$ 3.000, mais um dano moral que às vezes era R$ 700 que a juíza dava na época. Uhum. Então, uma Às ação. vezes mais do que hoje Exatamente. E aí eu conseguia lá pedindo meus 30% do êxito ao final, conseguia pegar R$ 1.000 no processo. Mas aí tu dava 30 por mês. no volume. Aí eu, nossa, eu vou ganhar dinheiro, porque Uhum. era muito dinheiro, ainda mais naquela época, né, que tinha mais valor, né? E aí eu comecei a criar um caixa bem legal. Só que depois de alguns 2 anos, né, me aconteceu. Aí comecei a compreender como é que funciona de fato a advocacia. Um Uhum. belo dia, depois de todos os estados, de todos os TJs condenarem os bancos por isso, uma ação sobe ao STJ e o STJ começa a dizer: não, agora é legal. Tudo isso que os bancos estavam fazendo, que todo mundo estava dizendo que era incorreto, é correto. E aí aquelas ações Caíram. caíram todas, né? Então, como eu tinha, uma coisa que eu aprendi, eu não posso estar focado num nicho só. Então, eu Sim. joguei todas as minhas moedas Uma cesta só. numa cesta só, querendo, junto com essa advocacia bancária em si. E Uhum. aí foi o momento que comecei a, quando o processo chegou no STJ, primeiro que o STJ manda suspender todos os processos. Então, eu já não tinha mais audiência, não tinha nada, e comecei a viver só da gordura, né, Uhum. que tava. Aquele acúmulo que sobrou. Exatamente. Só que isso não passa um mês, são meses, Uhum. né? Até ano, até o STJ efetivamente julgar esse processo. Até lá, meu caixa foi todo embora. E foi o Sim. momento que eu digo assim que eu praticamente quebrei, né? Eu tive que recorrer aos meus pais e desde quando eu me formei, nunca tinha pedido dinheiro para meus pais. Em que Uhum. pese eu vim de uma família abastada, de boas condições, mas é uma coisa que meu pai fala para todo mundo que ele se orgulha, que Perfeito. eu sempre trabalhei e nunca tive que pedir dinheiro para ele para essas coisas. E aí eu tive que pedir para minha mãe, né? E aí, mãe, esse mês eu não vou conseguir pagar meu cartão. E aí eu pensei, cara, agora eu tenho que fazer outra coisa, né? E aí Qual a foi, idade que você tinha, doutor? isso foi 2012, 13, acho que 13 para 14 já. 13, 2013, 20 e poucos 20 e anos? poucos anos. Eu me formei com 23 anos, 20 e poucos Já se anos. tacava pelo interior Já não, desde total, cedo. desde cedo, desde cedo. E aí, quando eu pensei, cara, vou fazer uma coisa diferente, né? Aí, depois que desbloqueou, eu comecei a receber aqueles processos que estavam excedentes, que estavam sobrando, porque tinha muito alvará parado e tudo mais. Já Uhum. tinha coisa que já estava transitada e julgada, ou tem coisa que nem foi reformada, né? Então Sim. entrou um caixa de novo, né? Aí eu vou ter que respirar. Então vou pegar esse dinheiro aqui e vou montar um escritório, né? Agora, e vou reverberar para o outro segmento. Só que para que eu crescer, eu tenho que. A minha percepção, principalmente na época, né, que eu preciso de um ambiente, dentro desse ambiente que seja mais atrativo para conseguir clientes, né? Eu Uhum. vou até diminuir essa minha advocacia no interior e focar um pouco mais aqui em São Luís. E aí eu aluguei uma sala e montei um projeto com arquiteto e tal, tá um Uhum. caderninho todo bonitinho. Aí eu lembro que acho que foi dezembro
Foi dezembro de 2013, né? Aí o Diego já era meu amigo, conversando com ele. Olha, cara, esse projeto aqui, porra, que massa. Pois é, tá faltando só um sócio. Convidou ele ali. Ali. E aí, uma coisa assim momentânea, né? E tal. Aí Sim. depois ele passaram uma semana, eu me liguei, aquilo ali é sério, Aquela brincadeira com fundo de verdade. é sério, cara, bora encarar esse negócio, não, bora. Uhum. E aí já tava nesse negócio, a gente abriu o escritório, né? Botamos nossos móveizinhos e lá na época a gente não tinha cliente nenhum, Uhum. né? E Ele tinha uma sociedade, o doutor Diego, não, ou o não? Diego ele trabalhava numa empresa, como jurídico interno de uma empresa na época, Entendi. né? Então ele ficava eu ficava full time no escritório, né? E Uhum. ele ficava nessa empresa, né? E Uhum. aí quando saía do expediente, a gente ficava pegando aqueles processos, clientes, né? E tal, lá. Sim. E o Diego é esse lado mais comunicativo, né? Então ele acaba atraindo muito cliente, né? E aí nesse negócio de pegar cliente e tal, foi chegando mais gente. Na época começou o boom imobiliário de São Luís, né? Aí, cara, boom imobiliário. Como é que funciona isso? Era uma época que chegaram grandes construtoras em São Luís, né? Uhum. E essas grandes construtoras começavam a vender apartamentos, salas comerciais a rodo. Praticamente todo mundo era alguma coisa e corretor na época, né? Uhum. E vendia muito. Só que quando essas empresas vendiam esse tipo de coisa, né, eles cobravam aquela taxa de corretagem, né, para os adquirentes. E a justiça entende que a responsabilidade não era do adquirente, mas da própria empresa, né? Uhum. Então a gente conseguia entrar com essas ações para devolução de taxa de corretagem, que tinha um ticket legal. Então Sim. entramos com muita ação e começamos a entrar um caixa. E aí, conforme esse boom imobiliário foi amadurecendo, ele saiu da venda, ele começou a ir para a entrega dos imóveis. Aí, quando chegava, os imóveis começaram a ser atrasados. Então, e quando eles se atrasavam, né, as pessoas, quando chegava na hora de comprar efetivamente, para financiar, o saldo devedor acabava se ficando muito grande, muito por conta desse atraso. Então, a Uhum. gente começou a entrar com ações para congelar o saldo devedor. Então, foi mais um boom de Perfeito. ação para o escritório, né? E o escritório criando corpo, né? Depois que esse boom de ações, tinham pessoas que compravam 5, 6 apartamentos, só que a construtora colocava para você pagar 10% enquanto ele construía, e depois saiu só o devedor gigante. As Sim. pessoas não conseguiam mais pagar. E aí a gente começava a entrar com essas ações rescisórias, já que as construtoras não queriam devolver nem metade do que as pessoas tinham pagas, né? Então, Uhum. nós continuávamos entrando com essa ação. Então, a gente cresceu muito nesse boom Isso imobiliário. e o doutor Diego na empresa ainda, ou já Na, tinha saído? na empresa, na empresa. O Tinha essa Diego, vida dupla. essa vida dupla. O Diego, ele começou a ir para ficar full time no escritório quase um ano depois que a gente Uhum. abriu. E por coincidência, não foi nada assim, depois que ele saiu, 2 meses depois apareceu o nosso primeiro contrato fixo, né? E Mensalista. um Uhum. primeiro contrato mensalista. E o que era esse contrato? Nós éramos correspondentes de um escritório de Brasília que tinha como cliente uma grande empresa de telefonia, né? Então, o que eles faziam? Eles pagavam um X para a gente, né? E aí a gente tinha que fazer todas as audiências do estado com esse X e o que sobrava era nosso, entendeu? Então, pagava X mil reais, então como é que fazia? Tinha dia que eu fazia 7, 8 audiências, ia pro primeiro juizado, depois ia pro terceiro juizado, pegava o carro, entendeu? Porque quanto mais audiências nós mesmos fizéssemos, né, mais diminuiria meu custo, né? Sim, Eu precisava só gastar com o pessoal no interior, não tinha muito isso de audiência virtual, né? sim. Então contratava muito correspondente. Aí que a gente foi ter uma secretária, aí que a gente Uhum. foi ter o primeiro estagiário, né, justamente para poder dar dessa Tinha infraestrutura. recorrência, né, também para tinha, pagar. tinha recorrência, então foi criando esse corpo. Sim. E aí, conforme a gente foi trabalhando, foi dando um corpo maior, né? Querendo ou não, a gente advogava para essa empresa de Uhum. telefonia. Quando a gente batia, e aí a gente pensou, pô, agora vamos começar a bater portas, Uhum. né? Já temos um secretário, temos aqui um estagiário, temos um corpo mais forte, né? O Diego já estava 100% dentro do escritório, estava 100% dentro do escritório, e a gente podia ser mais extensivo. E aí, aos poucos, né, conforme o pessoal foi vendo que a gente trabalhava bem, era diligente, responsável, aqueles clientes, né, pessoa física, eles também têm os seus CNPJs, né? Uhum. E aí, conforme nós criamos a confiança na pessoa física, elas foram aos poucos passando os seus CNPJs. Então, às vezes a pessoa chegava na gente por uma ação de atraso de voo, entendeu? Mas aquele cara era dono de uma grande construtora, Sim. entendeu? Aí a gente atendia, resolvia um problema dele, tal, outro, aí, poxa, o advogado não está muito legal, vocês não querem Uhum. pegar a minha empresa? Claro,
né? E aí fomos começando a galgar essa visão mais da advocacia empresarial. Até que a gente foi crescendo e contratando mais estagiário, depois do estagiário a gente teve que ter um advogado, né? Aí depois Uhum. nossos estagiários foram se formando, aí a gente surge aquela dificuldade, meu Deus, eu quero dar uma oportunidade para eles, né? Sim. Aí um a gente chama aqui como associado, outro a gente contrata aqui fazendo esforço, mesmo sem estar precisando muito, que é Uhum. porque a gente sabe que o cara é bom e quer manter ele. Sim. E aí é engraçado, conforme tu vai te arriscando, vão aparecendo, e logo depois aparece o contrato, aí tu consegue pagar o cara, entendeu? Legal. Uhum. E aí tu consegue depois contratar o outro, aí entram novos estagiários, e aí depois quando tu entra novos estagiários, vai aumentando a quantidade de processo, aí tu percebe, cara, eu não aguento mais só distribuir os prazos do processo, eu preciso ter alguém para distribuir meus prazos. Aí você começa a trazer alguém para te poder distribuir teus prazos. Eu não posso mais ficar ligando para contratar toda hora correspondente, eu preciso de uma secretária para isso, entendeu? Uhum. Ah, agora eu não consigo estar em 2 lugares para fazer audiência, eu preciso ter um outro advogado para me cobrir aqui na audiência. Então a gente foi crescendo assim aos poucos. O ponto de inflexão ali de mudança de jogo foi o CPF, né, passar o O CNPJ. CNPJ, porque te dá volume, entendeu? Quando a advocacia empresarial, quando você advoga para empresas, né, você não cobra, por exemplo, o que eu cobraria para fazer uma contestação trabalhista, um processo, acompanhar um processo trabalhista, que a pessoa chega com um processo, é totalmente diferente do ticket que eu tenho para advogar para uma empresa que tem 50 processos desses, Com porque é dentro de um certeza. volume, né? Uhum. Ele vai me pagando gradativamente, aos poucos, no mês, né? Então, mas isso demanda muito trabalho. Então, primeiro que eu tenho que acompanhar tudo isso, a logística de gerenciar todos esses processos, a Uhum. logística de estar informado de todos os processos, ter um advogado que vai me ajudar com isso, seja na elaboração de peças, seja na participação de audiências, né? No contato que eu vou ter com o cliente para pegar os subsídios para poder fazer as defesas, Uhum. certo? No momento da minha distribuição, curação de pauta, então já começa a gerar uma estrutura necessária e grande, né, para que aquela máquina comece a rodar. Sim, perfeito. E tinha alguma divisão entre os serviços que eram entregues, por exemplo, para você, que é uma pequena empresa, são esses produtos aqui que eu entrego. É o contencioso e o consultivo, né? Para uma empresa maior, na verdade, eu jogo o contencioso e consultivo para a empresa maior, né? Tinha alguma divisão nesse sentido ou Olha, entregava tudo igual? no início, a gente, até por uma questão de adequação de preço, né? Às vezes o cara chega assim, o cliente chega e diz, olha, eu queria, em toda dúvida, assim, principalmente o pequeno empresário, né? Uhum. Quando a gente faz a construção da persona do nosso cliente, né? A gente sempre vê aquele pequeno empresário, que seria aquele indivíduo que ele tem uma empresa, poucos processos, e ele tem dúvida se tem um valor ou não ter um escritório de advocacia para ele. Sim. Se É eu o sou um MEI. custo ou sou um investimento. Sim. Entendeu? Então, aquele indivíduo, muitas das vezes, para a gente conseguir e ter esse primeiro contato com ele, muitas das vezes a gente pensa, não, vou oferecer só um serviço de consultivo para ele, mas se tiver Uhum. um contencioso, aí ele me paga por fora. E a Sim. gente percebeu que isso era, às vezes, desconfortável, ou às vezes a gente nem cobrava ele depois por uma questão de ligação e até Manter para o evitar a vínculo. fidelidade, né? Sim. Então, nós percebemos com o tempo que o ideal é contemplar sempre os dois, o consultivo com o contencioso. Contencioso. Até porque, conforme eu fui crescendo, é muito mais fácil diluir dentro do meu custo, né? Porque como eu já tenho uma estrutura grande, diluir esses custos dentro de outros contratos. E Sim. assim eu consigo atender bem o cliente. O pequeno empresário, aquele MEI que está saindo do MEI, E né, isso. virando uma E aí, limitada. exatamente, por quê? Quando esse pequeno cliente, ele tende a ter um perfil muito mais consultivo do que de contencioso. Então, Uhum. eu tenho uma média empresa ou uma grande empresa, uma SA, que ela tem um contencioso muito grande. Ela tem vários processos. Toda hora chega processo, né? Eu tenho que fazer defesa, contestação. Então, é sempre essa questão do contencioso. O pequeno empresa, não. Ele diz assim, cara, estou precisando demitir alguém. Qual seria o impacto disso? Minha jornada de trabalho desse tipo dos motoqueiros que entregam aqui para mim é essa. Será que eu Uhum. tenho que ter eles aqui como CLT ou eu posso fazer um contrato com a cooperativa deles? Então, eu Uhum. faço esse consultivo. Estou pensando em demitir. Tu pode ser esse meio que o meu RH também? Então, é muito mais isso. Aí, só que esse tipo de serviço é difícil de tu precificar e também de vender para o teu cliente. Nós tivemos muita dificuldade ao longo do tempo nisso. Por quê? Nós tínhamos muitas vezes clientes que davam muito trabalho, mas ele tinha 3 processos. Pô, cara, o cara tem 3 processos, mas ele te dá muito trabalho, porque ele me liga muito, ele me manda muito e-mail, ele quer toda hora para fazer uma elaboração de contrato, ele quer toda hora ter uma reunião, ele está com dúvidas sobre isso, isso, isso. Uhum. Isso demanda tempo do meu time, da minha equipe e meu também.
E aí, como é que eu consigo mostrar para ele? Então, a gente percebeu que, diferente do contencioso, que eu conseguia só mostrar, não, eu tô aqui 120 processos teu, eu fiz 120 contestações, entendeu? Então, eu vou te cobrar um ticket de X reais por cada processo, isso aqui a gente fatura. Né? Como é que eu chego para esse cliente ao longo de um ano e dizer assim, cara, eu tô trabalhando muito para ti? Aí ele tá, não, cara, eu nem lembro da última vez que eu te falei, entendeu? E aí, não, tu precisa aumentar. Não, não acho, porque que ele disse, me disse. Então, a gente precisa também dar métricas e dar dados para também para esse tipo de atividade. Então, toda vez que existe um consultivo, esse consultivo ele é colocado dentro da agenda vinculado ao contrato do cliente. Aí eu tenho uma reunião vinculada dentro do contrato do cliente. Resposta de e-mail vinculado ao contrato do cliente. Ao final do período, eu mostro assim, dos 12 meses, caso eu queira a necessidade de pedir um reajuste para ele, ó, eu fiz aqui 38 consultivos para ti no mês, entendeu? Fiz tantos pareceres para ti no mês, entendeu? E com isso é que o cara realmente Uhum. ele nem questiona, ele já topa o reajuste, né? Todos os pontos de contatos, eles são mensurados, né, para que o cliente identifique o número de vezes que ele contactou o advogado. Exatamente, porque passa despercebido. Com certeza. E porque às vezes o cliente não é necessariamente ele, o dono da empresa, que às vezes ele tem um gerente, esse Isso. gerente demanda muito, Sim. entendeu? A gente tem empresa, por exemplo, que ela está em 3 estados, ela tem muito consultivo. E cada um dos gerentes de cada estado entra em muito contato. Nossa, consumia muito tempo, entendeu? Sim. E às vezes, como ele diz assim, ah, cara, eu não tenho nem contencioso, tu acaba fechando um contrato mensal pequeno. Mas eu, Uhum. assim, praticamente às vezes eu tinha que ter um advogado só para aquele cara. Uhum. Entendeu? E você precisa mensurar isso. E aí, a partir do momento que você começa a mensurar, tu começa a pegar esse dado e gerar valor, e mostrar como valor para o teu cliente, que às vezes ele não tem ideia do quanto ele te demanda. Sim. E como tu pode ser indispensável para ele. Perfeito, perfeito. E essa mensuração de dados, ela serve até para qualificar, né, a entrega do teu colaborador, né? Quantos pontos de contato ele teve com a empresa, quantas petições ele entregou. Foi algo que o Dr. Diego trouxe para a reunião que eu achei bastante interessante. Sim, Mensurar hoje, até hoje no isso. escritório nós temos, eu sei quantos prazos são feitos no escritório, quantos prazos são feitos por cada um dos advogados, quantos prazos são Uhum, feitos por cada um dos estagiários, se esses prazos eles estão sendo entregues dentro do tempo correto. uhum, Eu sei, inclusive teve uma época que eu identifiquei assim, pegando desses relatórios, eu vi, poxa, como assim um estagiário fez 2 prazos no mês inteiro, entendeu? Ah, não, porque esse é isso, aquilo, mas como? Eu tinha um outro que fez 30. Entendeu? Até para uhum, conversar, às vezes o colaborador chega, ó, acho que eu estou trabalhando demais, estou sobrecarregado. Aí você está trabalhando demais? Pode ser, mas talvez você não esteja trabalhando de uma forma eficiente. Porque uhum. eu tenho um fulano que ele faz a mesma função que você e olha o que ele me entrega. E não, e você está me entregando isso. Então, talvez esteja errada a metodologia. Sim, Então, eu gosto muito de ter esses dados porque eu consigo conversar de uma forma empírica com os meus colaboradores. perfeito. Eu saio do eu acho, eu sinto. Não, a realidade está aqui, Uhum. entendeu? Não tem margem para controvérsia quando se tem os dados ali na Não, não mesa, tem, né? não tem. Dado é informação e é geração de valor, tanto interno quanto externo. Com certeza. E doutor César, ainda vamos finalizar aquela parte da história, né, Sim. que estava crescendo com o empresarial, o doutor Diego estava saindo, né, lá da empresa. Como foi essa para ele, inclusive, essa mudança, né, ir para o escritório? Foi um contrato a mais que chegou? Como é que aconteceu? Olha, uma das coisas que a gente acha que todo mundo só faz algo quando já está confortável fazer, Uhum. né? E não foi isso. Foi justamente eu preciso de mais tempo para poder crescer mais. E não no sentido, eu cresci muito e agora eu tenho que dedicar mais tempo, né? Uhum. Então, toda vez que a gente avançou cresceu dentro do escritório, né? A gente meio que deu o cara a tapa. Então, eu digo, nesse momento ele deu a cara a tapa. Vou sair aqui, vou sair de um lugar que eu tenho fixo, vou sair de um lugar que eu tenho um ticket de alimentação, né? Que vai fazer diferença aqui na minha Uhum. casa e para poder me dedicar mais ao escritório com o intuito de ganhar mais no futuro. Arriscou mesmo. E sim, arriscou mesmo. Então, muito do que a gente faz, por exemplo, hoje nós estamos passando nós vamos trocar a sede do escritório, certo? Sim. Hoje nós estamos super confortáveis onde nós estamos. Todo mundo sentado, tem espaço, infraestrutura ótima, não tenho o que reclamar, estacionamento, lá, 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 lá. Mas eu tenho consciência do ponto de vista de empreendedor e mercadológico que eu não passo a sensação do tamanho que eu sou onde eu estou. Eu tenho mais de quase 40 pessoas hoje dentro do escritório e por eu estar em salas comerciais, muitas das vezes eu não passo eu passo o tanto que eu tenho um porte de 12, 14 pessoas dentro do meu escritório. Pela forma Sim. como
minha estrutura ela é concebida. Então eu preciso por uma sede, que ela é uma casa em uma rua solta, né? Onde lá, por ser maior, mais impactante, eu vou passar a sensação de que na verdade eu tenho 60, 80 pessoas. Perfeito. Entendeu? Então, e o que eu faço isso por meio de um custo, tá tendo um custo financeiro enorme. Nós vamos passar meses sem receber dinheiro do escritório e aportando dentro do escritório. Eu estava numa situação muito confortável, no sentido, posso ficar tranquilo ganhando dinheiro aqui, vou continuar, tô continuando recebendo clientes, mas a gente está querendo dar um passo a mais, né? Uhum. E é um passo planejado, né? E um plano que tem custo, com o intuito de crescer ainda mais, né? Então, sempre que a gente evolui, né, é no sentido de causar um desconforto em nós mesmos para ir crescer mais. Perfeito. É realmente uma sensação perceptível. Eu, quando estive no escritório, né, a gente vê a estrutura muito bonita do escritório, muitos colaboradores, né, mas em virtude de estar em um espaço comercial, a gente precisa atravessar todo o enredo de entrada Sim. para depois se impactar com o escritório. E aí você vai entrando e você, tem muita gente aqui, né? Uhum, Às vezes a circulação de pessoas, sim, e às vezes o cliente naquele primeiro momento, ele pensa que é um escritório menor, de boutique. Como nós uhum, atuamos com empresarial, e muitas vezes são grandes empresas sim, que têm uma carteira de processo muito grande, a questão é, será que eles têm porte para poder me segurar, né? sim. Então, é uma coisa que nós percebemos, né? E nós estamos investindo pesado nisso, para passar a sensação do porte, entendeu? Porte que Posiciona nós já bastante. temos, posicionamento. Algo que nós já temos, mas ele precisa ser vendido. Perfeito. Posiciona realmente muito mais, né, do que uma Sim. sala comercial. E então vocês começaram realmente a rampar, né, no empresarial e ficaram só naquela área ou começaram a atender também outras demandas? Continuaram atendendo, na verdade, outras demandas ou focou só no empresarial mesmo? Não, continuamos atendendo outra demanda, mas é aquilo que eu te falei, né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas a vida vai nos levando para outro lado, Sim. né? E em determinado momento nós fomos convidados a trabalhar em alguns pequenos processos de uma grande empresa, né? Processos que a gente chama de carne de pescoço. Ninguém queria, mas como eles estão aí, vamos passar para eles e ver o que é que eles fazem. E aí, Sim. a partir disso, a gente conseguiu excelentes resultados em processos que eu te disse, que não tinha nada que extrair, a gente conseguiu extrair boas coisas. Pô, Uhum. esses meninos têm potencial, dá uma coisinha a mais para eles aí. E aí a gente foi Sim. entregando. Dá uma coisinha a mais para eles, a gente foi entregando. Até que a gente foi crescendo grandes praças dentro dessa empresa, né? Uma empresa que eu sou muito grato, porque por muito tempo ela tem sido o carro forte do escritório e ela nos ajudou pelo porte dela a dar segurança para outros empresários a investirem dentro da gente, acreditarem na gente. Sim. E com isso a gente tem crescido cada vez mais. O empresário ele reconhece muito fácil e como ele tem contato com outros empresários, né, ele te indica com mais facilidade, né? Muito mais. O empresário, que ele é empresário mesmo, ele sabe diferenciar o profissional, que é aquele profissional raso, Sim. né, do efetivo profissional, né? Hoje é muito comum nas redes sociais você ver muita gente que é desenvolvendo uma autoridade muito rápido, né? Uhum. Você vê aquela pessoa que ele tem pouco tempo e de repente ele é muito bom nisso, ele sabe fazer muito aquilo, ele ser muito eloquente com a B e assado, né? Mas quando você conhece profundamente mais aquele indivíduo, tu percebe que ele é um pouco mais raso. E o Uhum. empresário, ele tem um faro para isso, para compreender realmente quando a pessoa ela pode te entregar ou não. Ele está Sim. acostumado, já lidou com muito, já tem muitos negócios, já fez muita relação jurídica, já entrevistou muita gente, já contratou muito, né? Então ele percebe se você é muito profundo ou não. Eu particularmente, eu sempre me questiono, né, que por conta das redes sociais, a gente vê que tem muita gente que se promove, né, e cresce muito rápido, né? Uhum. E às vezes eu me questiono, pô, será que aquelas pessoas que a gente idolatrava no passado, né, eram tão boas mesmo? Ou eles só se vendiam como bons, né? Sim. E eu cheguei à conclusão que para você saber se alguém é bom ou não, você tem conhecer a obra dele, né? Então você vê será que aquele autor era muito bom? Não, mas ele escreveu livros excelentes, né? Então Sim. disso tu não tem como fugir. Então, quando eu tento me vender para um cliente, eu sempre vendo o meu escritório, né? Do que ele é a minha obra, ele é a nossa Uhum. obra, né? Então, eu tento sempre vender o escritório daquilo que a gente faz diferente, daquilo que a gente foge dessa advocacia tradicional para poder mostrar para ele valor, né? Hoje, a tecla que eu bato dentro do escritório é valor, né? Uhum. Nós somos um escritório, como tu disse, full service, né? Somos full service porque 90% dos nossos clientes são empresas. E como essas empresas elas atuam nos mais diversos nichos empresariais, as atividades econômicas dela acabam esbarrando nas mais diversas esferas do direito, né? Isso faz com que, para que consiga atender essas empresas de uma forma adequada,
Eu preciso de profissionais especializados nessas mais diversas áreas. Então, se eu tenho um problema criminal, eu tenho, civil eu tenho, tributário eu tenho, ambiental eu tenho, então eu consigo atender. Isso não quer dizer que eu, Diego, seja um especialista em todas as áreas, né? Hoje eu me considero muito mais um generalista do que um especialista. Até porque, dada a experiência que eu tive de vida, de vários escritórios, tipo de processo, muita audiência, muita demanda, me permite ter uma visão muito mais holística da advocacia. Então, porque muitas vezes você pensa, você entrega um problema para o físico, todo problema do físico é física, todo problema do químico é química. Então, você precisa ter uma visão muito mais ampla para você realmente identificar qual é o problema e arrumar a solução. Perfeito. Conforme nós fomos trabalhando com empresas, nós percebemos que para que nós pudéssemos evoluir como um escritório, nós deveríamos fugir um pouco da advocacia tradicional, né? Quando a gente estava lá discutindo, sentando, a gente sempre faz a reflexão, né? Observando quem é o bom escritório no estado hoje, onde é que nós queremos chegar, né? E aí a gente sempre se indagou que no Maranhão não existe um escritório centenário. Não existe um escritório. Por que que não existe um escritório centenário? O escritório, geralmente, ele cresce e ele morre, às vezes, literalmente com um sócio. Os sócios começam a ganhar muito dinheiro e aí a mentalidade dele se desfaz e ele vai acabar acreditando em outras coisas, crescendo sócio. Ele não consegue desenvolver pessoas, ele não consegue desenvolver procedimentos, né? Não consegue desenvolver processos, não processos judiciais, mas processos internos, Sim. né? E quando a gente foi observar, e a gente percebeu que para resolver isso, a resposta estava ao nosso lado, que eram as empresas. A gente vê que aquelas empresas, elas faziam tudo isso, e existiam empresas centenárias que elas conseguiam corrigir todos esses problemas que a gente não via na advocacia. Então, nós percebemos que para que a gente conseguisse ter esse sucesso, a gente deveria ter uma visão de advocacia diferente da advocacia tradicionalista. Eu deveria ver meu escritório como uma empresa, certo? Para que essa empresa daqui a 100 anos, né, ela continuasse existindo, não comigo, com o Diego, mas com outras pessoas que ajudaram a construir essa empresa. Então, nós começamos a compreender, a construir nossos procedimentos, a construir nossos fluxos, entender que nós precisávamos crescer com outras pessoas, que nós precisávamos gratificar essas pessoas, que nós precisávamos, por meio de um plano de carga e salário, dar um destino para elas, dar objetivos para elas, dar espaço de crescimento para elas, né? E que sem isso a gente não ia conseguir evoluir como escritório. Então, acho que trabalhar com empresa tem sido um grande aprendizado por conta disso. Com certeza, assim, é geração de equity, né? É o tempo todo você investir de fato no teu CNPJ para ele se perpetuar, porque o CPF ele é muito difícil essa questão de institucionalizar, né, a parte do pessoal e as marcas. Então, a CIMED, né, ela tem personificado muito no Adib, né? Não foi o fundador, foi o pai dele, mas é o CEO, né? Mas o que vai realmente perpetuar é a instituição. O nome dele vai ser uma peça muito importante, mas é a instituição que vai, de fato, ficar com o tempo. Né? Com certeza, com certeza. E, doutor César, né, pensando nisso, né, principalmente no momento atual aí de crescimento do PMS, vocês querem continuar mesmo no empresarial, querem tornar o escritório de vocês uma banca talvez um pouco mais generalista, né? Tem algo que vocês pensam para o futuro em termos de entrega de serviço ou não? Vocês querem perpetuar mesmo no empresarial? Então, o empresarial sempre vai ser nosso carro-chefe, né? É a área que nos permitiu sermos o que nós somos hoje, algo que nós fazemos muito bem, fazemos com excelência, né? Hoje existem mais de 1,5 milhão de advogados, são 12 mil escolas de direito, né? Então, Sim. nós aprendemos que para crescer, nós temos que fazer algo diferente, gerar valor para o nosso cliente. E a gente aprendeu a gerar esse valor, principalmente no direito empresarial. Mas nós também percebemos a necessidade de ampliar o nosso leque de opções, né? E nós temos investido muito em advocacias diferentes, né? Não tudo continua sendo advocacia, Sim, mas em núcleos de advocacia, como por exemplo o direito de saúde, perfeito. né? A gente traz profissionais que sejam especializados dentro dessa área, onde nós pegamos a experiência dela com a experiência do escritório, né? E unimos isso, né? E também sempre buscando também encontrar esse, como é que eu vou desvendar e abrir esse caminho que ainda pode ser um grande oceano azul, que é a internet, né? Sim, Entender como funciona a internet para o advogado e como ela ser uma porta gigante de entrada de clientes.
E Sim. muitas vezes o direito empresarial talvez não seja a melhor forma para isso, mas talvez outros nichos da advocacia, como por exemplo o direito da saúde, o direito previdenciário, Uhum. eles podem ser fortes nesse segmento. Então, Sim. a gente acredita que o escritório ele precisa ter braços para além do direito empresarial e o primeiro braço que a gente está tentando desenvolver, né? A gente sabe que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas é o do direito da saúde. Perfeito. Que seria uma atividade que não era associada ao direito empresarial, né? Que Exatamente. desembarcava no direito empresarial, mas é realmente uma área que está se formando no escritório, Isso, né? perfeito. E assim, como eu falei, para mim tem sido uma grande mentoria esse bate-papo que eu tenho feito com grandes advogados, que eu tenho a alegria também de chamar de clientes, né? Eu tenho enveredado pelo empresarial, só que por outro, mais ou menos do jeito que você fala, quanto como se fosse um produto acessório, né, que vai gerar outro produto que é o registro de marca, Sim, né? Porque a gente pega o pequeno empreendedor, né, que ainda não tem o registro de marca, talvez não tenha um contrato, né? Então ele está começando a galgar ali o crescimento da empresa dele, e aí ele vê que o serviço funciona, né? Então ele vai contratar outros produtos, né, serviços que eu vou oferecendo. Então para mim realmente tem sido um grande aprendizado, principalmente ouvir uma história dessa, né? Então foi lá pro meio do Maranhão, né, pro interior, pelo previdenciário, e hoje é um grande advogado empresarialista, né? Doutor César, para a gente se encaminhar para o final, se tem mais alguma coisa que talvez eu não perguntei, que a gente poderia bater um bate-papo antes de encerrar, porque ainda vai ter o bate-bola, né? Tem umas perguntas aí um pouco mais quentes, pode-se dizer, tá? Olha, sempre tem coisas, né, que a gente pode conversar, trocar ideias, né? A advocacia empresarial, advogar, né? Ele é sempre Uhum. muito prazeroso. Muito prazeroso no sentido de fazer algo diferente. Eu gosto de ser uma pessoa que faz algo diferente, Sim. né? Então, eu acho que... Me surgiu a cabeça, eu não sei Os exatamente. investimentos, a gente estava conversando, né, Ah, sobre isso. sim. Essa é uma pauta bastante interessante, porque o advogado em si, ele foca na advocacia por bastante tempo da vida dele. Difícil, às vezes, ele ter uma atividade acessória, né, uma atividade a mais. O investimento tem sido algo para você, né? Tem, porque nós somos autônomos. Sim, Eu sinceramente, eu não acredito que a previdência social pública ela vá me bancar no meu futuro, certo? Então, eu acredito que desde já eu tenha que fazer o meu pezinho de meia, né? perfeito. Eu sou muito preocupado com o César Velhinho, né? Uhum. Então, desde cedo, eu sempre tive um perfil de uma pessoa muito poupadora. Eu não sou uma pessoa do tipo que gasta muito, né? Mas com o tempo eu aprendi que não bastava só guardar o dinheiro, eu precisava investir meu dinheiro para que ele pudesse render. E eu acabei aprendendo muito sobre investimentos, estudando muito sobre investimentos, né? Eu invisto desde 2019. Em 2020, quando nós tivemos a pandemia, foi um grande colégio para mim, né? Onde eu já Uhum. tinha um certo patrimônio investido e muitos em fundos de ações, muito guiado por corretores, muito guiado lá pelo gerente do banco, né? E aí, naquele Uhum. momento da pandemia, eu vi meu patrimônio derreter lá os seus 40%, né? E aí eu percebi que eu não me sentia confortável em ter outras pessoas administrando o meu capital. Eu percebi que eu me sentia mais seguro quando eu sabia que aquele dinheiro ele estava sendo gerido por mim e que ele só dependia de mim, né, Uhum. para ser direcionado. Porque quando tu investe num fundo de ações, se existe uma grande queda, né, aquele gestor daquele fundo, ele trabalha com o dinheiro que está investido. Se muitas pessoas começarem a sacar aquele dinheiro ao mesmo tempo, ele vai ter que vender, sair de determinadas posições, né? Ele vai ter que agir não necessariamente com o que ele pensa, né, mas com que aquela demanda financeira lá está disponível para ele. Uhum. Então eu percebi que quando eu investia em fundos, assim, junto com gerentes, com corretores, né, eu estava muito dependente desses terceiros. Então eu comecei, não, eu vou mesmo eu estudar aqui, né, eu mesmo aprender sobre esses investimentos para que eu possa cuidar aqui do César do futuro. Uhum. E aí durante a pandemia eu apostei muito nesses estudos, né? Então lá os velhinhos das finanças, o Warren Buffett, né? Ele sempre fala que deve comprar ao som dos canhões, né? Então quando estava tudo caindo, todo mundo baixo,
todo mundo falando que o negócio era botar em renda fixa, eu comecei a comprar ação. Comprava muita ação, muita ação, muita ação, muita ação. Passava o mês e eu ficava, meu Deus, será que eu estou fazendo certo e tal? E comprar ação, comprar ação, comprar ação. E com o tempo foi passando, lá durante a pandemia que você tinha uma bolsa na casa de 65 mil pontos, hoje você tem uma bolsa com quase 140 mil pontos, né? Então eu consegui uma rentabilidade muito maior, né? Então eu sempre recomendo às pessoas para que sempre reservem um pouquinho desse dinheiro deles, né? E guardem, façam seus próprios investimentos, porque Uhum. a advocacia ela tem seus altos e baixos, né? Como eu disse no início, eu trabalhava muito com a advocacia bancária, lá com as tarifas bancárias, fui surpreendido pela suspensão de autorização das ações, então é importante a gente estar prevenido com esse tipo de situação, Sim, né? E os investimentos, querendo ou não, é uma forma de você diversificar o seu patrimônio, né? Como eu falo, você é o pequeno sócio de grandes empresas. Então, eu posso perfeito. ter um pouquinho de ações ali do Itaú, o Itaú está dando rentabilidade, ele passa o dividendo para mim. O Banco do Brasil está dando rentabilidade, ele passa o dividendo para mim. É um tempo que eu também não tenho que me preocupar muito se ele vai dar lucros ou não. Quem tem que se preocupar lá é o CEO da empresa. Eu fico Uhum. focado aqui no meu escritório. E aí a Sim, gente vai crescendo juntos, tanto ele lá perfeito. quanto eu aqui. E vai acompanhando, E vai né? acompanhando sempre, sempre acompanhando. E muito firme, porque quando você investe numa empresa, você tem que entender para onde o que essa empresa está fazendo e para onde que ela ir, que, como qualquer empresa, vão ter altos e baixos. Hoje nós Uhum. estamos passando pelo momento de investimento. Então, se eu fosse um investidor da minha própria empresa e de repente tivesse um fluxo de caixa que esteja sendo destinado para uma obra, eu não ia ter a divisão dos dividendos. Eu não vou vender minha empresa por conta disso, Sim, né? Para pagar, afinal de contas, eu estou investindo para lucrar mais no futuro. Às vezes, uma perfeito, empresa, uma grande empresa que está no mercado de ações, ela faz isso também. Ela deixa de te pagar o dividendos porque ela está investindo mais para crescer. E tem perfeito. gente que às vezes na hora que vê isso simplesmente vende, né? Porque não está dando mais aquele lucro. E Uhum. aí passa 2 anos ela dá o dobro desse lucro. Então você Perfeito. tem que entender o que está sendo construído lá, né? E ter paciência, né? Investir em ações é muito sobre paciência. Com certeza. Acho que principalmente em empresas, né, que já são, tem bastante tempo de mercado, né, essas empresas dificilmente vão quebrar Com, como cer- outras, né? com Que, certeza. Imagina uma empresa que já passou pela Primeira Guerra, Segunda Guerra, ditadura, sim, Colo 1, Colo 2, impeachment de Dilma e continua funcionando. Gente, sim. uma empresa dessa aí só acaba se o mundo acaba junto. É. O Entendeu? E se o mundo Itaú acabar é, junto, não precisa mais de dinheiro. os bancos, né, Os são, bancos são esse tipo de empresa, empresas que são ligadas a commodities, né? Como a sim. própria Vale, a Petrobras. Então, são commodities que pese existe uma transição energética para no futuro para que vá para energia elétrica, principalmente nos Uhum, automóveis, mas tudo é feito de petróleo. Os móveis, as tintas, né, o plástico, se usa petróleo em muitas coisas, borracha, então uhum. não vai deixar de ser lucrativo, sempre vai ser rentável. Perfeito, perfeito. Eu partilho da mesma, apesar de não estar investindo, né? Eu sou bastante conservador, conforme eu tinha falado, mas é uma grande ideia aí para eu pegar para o futuro. Doutor César, agora se caminhando de fato para o final, a gente conseguiu ir no tempo certinho, perfeito. Deu para a gente explorar bastante da história também, né? Vamos fazer um bate-bola bem rápido, né? Eu vou fazer perguntas específicas e aí eu queria que a resposta fosse rápida, mas se tiver um tempinho para pensar, não tem problema, tá? Tranquilo. Primeira pergunta, uma palavra que define sua visão sobre a advocacia. Pessoas. Pessoas, né? Um erro que te ensinou muito. Ter estagiado pouco. Um mentor ou referência profissional. Meu pai. Um livro que todo advogado deveria ler. Grandes advogados do Brasil. Gestão ou técnica jurídica. Os dois. Se não fosse advogado, seria. Programador. Eu também seria programador. Eu estudo muito IA hoje. Eu já fiz curso de programação, inclusive assim, eu não me considero um programador, né? Mas Sim, eu estudei programação para poder entender a linguagem, para poder me comunicar com os programadores com o intuito de promover coisas dentro do meu escritório. legal, Entendeu? legal. Então eu tenho umas noções básicas também para não pedir loucura para eles e não ter expectativas diferentes, né? Perfeito. E hoje com IA, então, dá para criar um microsize a qualquer momento, né? A qualquer momento. Qualquer Uma momento. das coisas que a gente acabou não conversando sobre isso, mas É, IA é algo que vai revolucionar o nosso mercado, sem dúvidas. Hoje eu não vejo que ela vá substituir a gente, mas ela sim, é uma ferramenta muito poderosa. com Então, hoje ela é certeza. mais uma ferramenta do que uma concorrente.
Para quem sabe usar, Para então, quem sabe usar, então você consegue exponenciar muito. Às vezes tem muita gente que critica, mas eu acho que critica era como se fosse no lançamento do Word, e sim. que o pessoal da datilografia criticava quem escreveu no Word. Ah, mas isso é Uhum. muito fácil, tu pode apagar na hora e escrever, né? Então vai ser a mesma coisa. E daqui a alguns anos eu acho que eles vão trabalhando para criar uma verdadeira dependência da gente sobre elas, né? E realmente tem que estar bastante atenado e atualizado para poder saber e gerar mais valor ainda para o nosso cliente utilizando elas. E uma pergunta em cima disso antes da gente concluir, que tem a última pergunta que para mim talvez seja uma das mais importantes para a audiência em si. No escritório do PMS tem alguma IA que vocês utilizam muito? Alguma estrutura, na verdade, de um conjunto de inteligências artificiais ou Nós não? utilizamos ela de forma individual, Uhum. né? Hoje eu falo para o pessoal que eu não admito erro de português nas minhas peças, entendeu? Porque você, por mais que a gente não use ela em algum momento para pra uma geração de conteúdo, no sentido de, vou criar uma peça, mas você, no mínimo, pode pedir para ela para corrigir o teu português, a tua Perfeito. gramática, melhorar a forma de comunicar, Uhum. então, sobre isso. Então, nós não temos uma IA própria, né? Ou utilizamos agentes próprios assim de uma forma macro dentro do escritório, mas individualmente, né, todos nós utilizamos, não diria todos nós, porque isso vai Sim, hoje em dia ainda vai de cada um, né, mas a gente tem cada um seus próprios agentes dentro das IAs, eu acho que a mais comum seria o chat GPT mesmo. perfeito. Eu também utilizo, é a que eu mais utilizo, o ChatGPT. Temos muitas aí também, né? Tem muitas no Hoje. mercado, né? E querendo ou não, porque como o intuito da empresa de IA hoje é realmente criar uma dependência, né? É, E eu não sei se tu percebeu, mas principalmente o chat GPT de um tempo para cá, ele começa a atuar contigo de acordo com tua personalidade. Então ele já muda a tratativa dele, já começa a falar uhum. de uma forma parecida contigo, é uma forma de criar uma persona que te agrade e te vincule a ele cada vez mais, Sim. né? E a intenção deles é justamente essa. Então você acaba ficando um pouco mais fidelizado a uma IA específica, mesmo que em algum momento outra IA entregue um pouco mais ou a mesma coisa, né? Mas Uhum. você fica, porque fica mais confortável conversar com aquela IA. Sim, os próprios agentes, né, de IA, eles são criados direto na E plataforma. E quando direto. compartilha, é o link da plataforma. Exatamente, Perfeito. exatamente. A gente pode conversar depois em outra oportunidade mais sobre isso. Eu gosto muito desse assunto. Eu também. Agora, para mim, talvez seja a pergunta mais importante, né? Não só para a audiência, porque tem muitos. Nossa audiência é basicamente advogados. São 5 anos que a gente atua só para advogados, né? Um conselho para os jovens advogados, né? Qual seria aquele, pela experiência mesmo do Dr. César, por tudo que ele contou, né? E eu tenho certeza que existem os mesmos percalços de maneira diferente em cada geração que eu estou passando, por exemplo, né? Qual seria o seu conselho, Dr. César? Tenho paciência, né? A gente tende a achar, né, e crer que nós já devemos ter desde agora o que os outros demoraram vários anos para construir, né? Outro dia eu estava no Procon, tendo uma reunião com a diretoria do Procon sobre um determinado cliente e entrou uma jovem advogada, né? E ela comentou, doutor, eu conheço o senhor. Há uns anos atrás eu fiz audiência com o senhor no Procon tal, né? E o advogado do meu escritório estava comigo. Tu fazia audiência? Aí eu, claro, tudo que tu faz hoje, eu já fiz, entendeu? E em muita escala, né? Eu não cheguei simplesmente, estou aqui colocado do nada, nasci num grande escritório, né? E de repente já aprendi as coisas e foi funcionando por uma grande jornada, né? Uhum. Eu tenho 16 anos de advocacia, advoguei de várias formas, advoguei em várias frentes, aprendi muito, errei muito, né? Até chegar onde eu estou. Então, eu acho que o que falta muito hoje para o jovem advogado e eu acredito que seja um momento muito da geração, não por conta da geração em si, mas pelo meio ambiente em que a gente está inserido, né? Onde todo mundo tem que ser alta performance, onde todo mundo tem que ter resultados, onde todo mundo é bom, bonito e rico, né? A gente tem que criar muito uma expectativa própria de que isso tudo aconteça de uma forma muito rápida, né? Então, eu acho que o que eu poderia dizer para os advogados, para o jovem advogado, é que tenha paciência, aproveitem a jornada, né? Não se frustrem com ela realmente não existem caminhos errados, existem vários caminhos. Esses caminhos eles vão ser diferentes, te trazer aprendizados diferentes, mas se você ter uma receita básica, que é só perseverança, capacitação, eu tenho certeza que vai conseguir um bom resultado.
Perfeito, doutor César. Essa mensagem eu tenho certeza que vai chegar para muita gente que queria ouvir isso, né? Eu mesmo, para mim, né, faz total diferença esse entendimento. Como eu falei, por mais, né, jovem que eu seja, um jovem empreendedor ainda, são 5 anos que eu estou, né, nessa jornada e eu nunca imaginar, né, hoje os escritórios que eu atendo, nunca passou pela minha cabeça, né? E o respeito que eu tenho entregue não, passado realmente para o mercado, né, em relação a isso. Doutor César, eu agradeço novamente, tá, por ter comparecido aqui, pleno Dia dos Namorados, né? Para mim foi uma honra bater esse papo, tá? E para você que ficou até o final, eu te agradeço também pela tua audiência. Eu vou deixar nos comentários, na verdade, na descrição do vídeo, tá, as redes sociais do Dr. César, né, do escritório, tá? E não deixem de se inscrever no canal. Você que está curtindo os nossos shorts, que está comentando, não deixa de se inscrever. Doutor César, mais alguma coisa ou podemos encerrar? Não podemos encerrar, só queria agradecer mesmo o convite, agradecer a presença, dizer que caso a gente sabe que a advocacia às vezes a faculdade não ensina sobre a Uhum, advocacia, né? Então o escritório, tanto eu quanto o Diego, sempre estamos de portas abertas para trocar uma ideia, bater um papo. perfeito. Então quiser marcar com a gente, manda um zap ou um direct, vamos tomar um cafezinho e tal. Show. Tô precisando aprender sobre o que eu vou fazer da minha vida aqui com o escritório. A gente tem o prazer de tomar e bater um papo, conversar uns 30 minutos e Falar sobre ar, fazer ela sobre IA, estamos à disposição, entendeu? show Compartilhar demais. conhecimento é algo que a gente gosta. Perfeito. Então, valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Próximo.